Imagine você fazer um exame e descobrir que a sua chance de ter Alzheimer é 12 vezes maior do que a de uma pessoa comum. Foi esse o resultado de um teste genético que o ator Chris Hemsworth teve. Ele é o ator que faz o Thor da Marvel. Ele é conhecido por ser o deus do trovão e, como um ator de sucesso de Hollywood, disse que os últimos 10 anos dele passaram voando. Agenda cheia, um filme atrás do outro, e todos os momentos maravilhosos que ele viveu parecem ter passado muito rápido. Na gravação de mais uma série de sucesso chamada Limitless, ele descobriu algo que iria mudar para sempre a sua vida. Ele fez um teste genético que avalia uma apolipoproteína que transporta colesterol no cérebro e descobriu ter duas cópias da ApoE-Y4. Vamos chamá-la de ApoE4. Apenas 1% da população tem esse gene. Os portadores dele têm um risco até 12 vezes maior de ter demência de Alzheimer. No vídeo de hoje, eu vou explicar tudo sobre esse teste genético e o que pessoas com um risco aumentado por esse exame e também pessoas comuns, como você e eu, podem fazer para evitar o Alzheimer. Meu nome é Leandro Vasconcelos, sou médico clínico e cardiologista. Trabalho com prevenção e saúde metabólica. O meu objetivo é te trazer informações relevantes para a sua saúde e longevidade. E hoje, para o Thor também. Em comparação com a aterosclerose, temos uma compreensão muito mais limitada de como e por que o Alzheimer surge. E ao contrário do câncer, atualmente não temos um tratamento efetivo quando os sintomas da demência aparecem. E ao contrário do diabetes tipo 2, não parece ser prontamente reversível. Talvez haja algum avanço no futuro próximo, mas por enquanto, a nossa melhor e única estratégia é a tentativa de prevenção. A demência de Alzheimer é uma doença progressiva associada à agregação de proteínas, chamada beta-amiloide e tal, que se depositam no cérebro afetado na forma de placas e emaranhados. Prejudicam a sinapse do cérebro e, em última instância, causam uma neurodegeneração, clinicamente demência. Os beta-amiloides são um subproduto criado quando a proteína chamada precursora do amiloide, PPA, uma proteína de membrana encontrada nas sinapses neuronais, se divide em 3 partes. Em condições normais, ela se dividiria em 2 partes. E quando são geradas 3 partes, um dos fragmentos ele fica mal dobrado e perde a sua estrutura e função, e se torna quimicamente mais pegajoso, propenso a formar agregados. Estes são agregados beta-amiloide, visivelmente nocivos. Variantes do gene ApoE estão associados ao risco de doença Alzheimer e doença cardiovascular. Esse teste determina qual das variantes 2, 3 ou 4 você possui, avaliando assim o seu nível de risco genético. A ApoE é um regulador importante dos níveis de colesterol e triglicerídeo no sangue e faz o transporte dos lipídios e reparação de lesões no cérebro. Cada pessoa recebe um alelo da mãe e outro do pai. E tem uma teoria que diz que o alelo Y4 foi bastante importante no começo do desenvolvimento dos seres humanos, pois permitiam que eles sobrevivessem em condição de alimentos escassos, situações inflamatórias, com feridas, parasitas e caminhar em meio às fezes, por exemplo. Em muitos aspectos, o nosso DNA ainda pensa que a gente está na savana. No entanto, no mundo atual, ele não está fazendo muito bem. A gente tem muito alimento abundante, produzidos artificialmente, exposição a insultos ambientais, iluminação artificial, o estresse, pouco sono, um estilo de vida sedentário e outros fatores em que o alelo não parece estar indo bem. Esse nosso ambiente moderno está associado, o alelo ApoE4, ao maior risco de doença de Alzheimer e outras condições médicas. E aqui estão 7 coisas que todas as pessoas, inclusive o Thor, podem fazer para evitar o risco de Alzheimer. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal para estar atento a novidades que possam te ajudar na sua saúde e longevidade. Primeira estratégia: reduzindo a resistência à insulina. A resistência à insulina do corpo é chamada de diabetes tipo 2. A resistência à insulina no cérebro leva à demência e é chamada de diabetes do tipo 3. 80% das pessoas com Alzheimer têm resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Mas o que é essa resistência à insulina? Imagine que as células do seu corpo são como portas de um edifício e a insulina é a chave que permite a entrada da glicose, o açúcar, para fornecer energia. Agora, a resistência à insulina seria o equivalente a uma situação em que as portas começam a ficar menos sensíveis à chave, tornando mais difícil para a insulina abrir essas portas e permitir que a glicose entre nas células. Então, pense nas células como escritórios dentro desse edifício. Se as portas, as células, não respondem bem à chave, à insulina, a glicose, a energia, começa a se acumular do lado de fora, sem poder entrar eficientemente. O corpo, sendo muito esperto, percebe que há muita glicose parada do lado de fora e responde produzindo ainda mais insulina, na tentativa de abrir essas portas teimosas. Com o tempo, essa resistência persistente à insulina leva a níveis mais elevados de insulina no sangue, criando um ciclo prejudicial. O resultado é o aumento do açúcar no sangue e níveis elevados de insulina, que, em última instância, dentro de um espectro, de um lado está uma resistência à insulina leve e do outro lado está
o diabetes tipo 2. Conforme vamos engordando e ficando mais inativos fisicamente, a nossa sensibilidade à insulina piora e vamos ficando resistentes à ação dela. E a resistência à insulina está linearmente ligada à piora cognitiva, inclusive demência, conforme esse estudo, entre diversos outros. A notícia boa é que a resistência à insulina é reversível. Então, como combatê-la? Primeiro, precisamos manter um peso saudável e uma composição corporal adequada. O IMC tem que ser abaixo de 25. Existe uma relação entre a circunferência abdominal e a sua altura. Essa relação deve ser menor que 0,5. Se estiver maior, pode ser que você esteja acumulando gordura visceral em excesso. Não confunda a gordura subcutânea com a visceral, que envolve os órgãos. Essa gordura visceral que é a que a gente tem que combater. Evite açúcares refinados, açúcares simples e carboidratos com muito amido. Comer muitos carboidratos desse tipo podem piorar a sua resistência à insulina. Prefira alimentos verdes escuros, brócolis. Seu prato tem que ser muito colorido, de frutas e vegetais. A fruta tem açúcar, mas devido à presença da fibra, esse açúcar não é rapidamente absorvido, então ele é benéfico. As frutas do tipo berries, como morango, framboesa, amora, mirtilho, são excelentes. E o suco da fruta, ele vai ter todo o açúcar da fruta, só que sem a sua fibra, então deve ser evitado. Exercícios. O exercício entra como uma estratégia para controlar a resistência à insulina e para reduzir o risco de Alzheimer. Ele melhora a sensibilidade das células à ação da insulina e melhora a função das mitocôndrias, as pequenas usinas de energia das nossas células. O exercício aumenta o BDNF, que é uma neurotrofina encontrada em concentrações no hipocampo e córtex cerebral, sendo considerada a molécula-chave na manutenção da plasticidade sináptica e na sobrevivência das células neuronais. A melhora do estresse oxidativo e na retirada dos beta-amiloides pelo exercício aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e formação de novos vasos dentro do cérebro, reduzindo o risco de demência de Alzheimer. Isso aumenta a entrega de oxigênio e nutrientes para o cérebro. Além disso, o exercício tem ação anti-inflamatória para o cérebro, através de uma molécula chamada SIRT1, além de reduzir a incidência do próprio diabetes, da hipertensão, obesidade e aterosclerose, que são fatores de risco para a demência. E esse estudo mostrou que pessoas com ApoE4 reduziu a atrofia do hipocampo, uma alteração muito comum em pessoas com Alzheimer. Combine exercícios aeróbicos com um exercício de resistência e força. Comece devagar e aumente progressivamente. 10 minutos, 3 vezes por semana, já é alguma coisa para quem não estava fazendo nada. E os maiores benefícios do exercício são para quem não está fazendo nada, está sedentário e começa a fazer alguma coisa. 150 minutos por semana de aeróbicos com 3 sessões de musculação parece ser um número muito bom. Se conseguir mais, ainda melhor. O pilates e yoga são excelentes para alongamento, equilíbrio, mas para reverter um quadro de resistência à insulina, isoladamente eles são insuficientes. E os exames que mostram a resistência à insulina são a insulina de jejum, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, teste de tolerância oral à glicose com curva de insulina também é um exame interessante. As enzimas hepáticas podem estar aumentados, os triglicerídeos alto e o HDL pode estar baixo. Isso são indicativos prováveis. Sono. Pessoas com Alzheimer têm um sono prejudicado, mas um sono de má qualidade também é um fator causal para Alzheimer. A falta do sono ou sono de má qualidade deve ser tratado. Então, identifique a apneia do sono e trate caso você tenha. Se você ronca de noite, acorda sufocado, tem muita sonolência durante o dia, dorme no sinal, vendo TV, podem ser alguns indicativos. Pense bem antes de tomar remédio para dormir, pois os hipnóticos e os benzodiazepínicos, tarja preta, estão associados a uma incidência 50% maior de demência. A melatonina parece ser uma opção mais segura, mas faça higiene do sono, minimize luz azul da tela à noite, mantenha uma temperatura agradável no quarto, evite estimulantes como cafeína depois no meio-dia ou no meio da tarde e evite o consumo do álcool, pois ele perturba a arquitetura do sono. Estratégia 4. Estresse. Imagine que você está passeando tranquilo no parque e encontra um Rottweiler de 50 quilos rosnando para você. O seu hipotálamo, pequena região do cérebro, vai disparar um alarme no seu corpo. Através de uma combinação de sinais neurológicos e hormonais, esse sistema rapidamente encontra a suprarrenal, que vai liberar hormônios como adrenalina e cortisol. A adrenalina aumenta a sua frequência cardíaca, a pressão e melhora a entrega de energia para os tecidos. E o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta o açúcar no sangue e aumenta o uso do açúcar pelo cérebro. O cortisol também diminui funções de coisas não fundamentais no momento de luta e fuga, como a resposta imune, o sistema digestivo e o sistema reprodutivo. E tudo isso é muito bom quando a ameaça é real, por exemplo, fugindo do cachorro no parque, mas não no nosso dia a dia, todos os dias, o tempo todo. Isso não é bom. Os níveis cronicamente elevados de cortisol têm efeitos ruins no cérebro,
especialmente no hipocampo, a parte que guarda e forma as memórias. Essas células do hipocampo ficam menos resilientes aos fatores ambientais que causam danos e menos conexões são formadas nessa região, podendo se encolher o hipocampo. Além disso, níveis crônicos de cortisol podem piorar o controle glicêmico. E já sabemos que resistência à insulina não é bom. Estresse crônico interfere no sono, e o sono é essencial para a saúde do cérebro. Então, se eu fosse o Thor, o Chris Hemsworth, o ator, definitivamente eu também reduziria o meu trabalho se aquilo fosse uma fonte de estresse importante para mim. Mas o trabalho que gera um senso de propósito é benéfico. A felicidade e esse senso de propósito que podem vir do trabalho, de uma forma pró-social e não autogratificante, foi vista nesse estudo. Ligar genes anti-inflamatórios que são protetores. Estratégia 5. Melhorando a cognição através da neuroplasticidade. Tudo que o seu cérebro faz para se esforçar e aprender é bom. Aprender uma nova língua, tocar um instrumento, tudo isso vai promover uma melhor plasticidade cerebral e aumentar a sua reserva cognitiva. Participar de atividades que são desafiadoras do ponto de vista cognitivo e estimuladoras do ponto de vista social são muito importantes, pois ser isolado socialmente e desestimulado cognitivamente são fatores de risco para o Alzheimer e outros tipos de demência. Estratégia 6. Controle da pressão. Pressão alta sustentada machuca os pequenos vasos que carregam sangue e nutrientes para o cérebro. O estudo Sprint Mind mostrou que um controle agressivo da pressão menor que 120 foi melhor para reduzir o risco de demência. Então, definitivamente aqui, pressão arterial controlada é um fator inegociável. Estratégia 7. Não fumar. Eu me recuso a falar qualquer coisa muito elaborada sobre o cigarro. Todo mundo sabe os malefícios do cigarro e sabem que ele promove a aterosclerose, o bloqueio das artérias por placas, e essa redução de fluxo cerebral é um fator de risco nada controverso para a demência, fora o risco de câncer, E até mesmo um cigarro faz mal. Não fume. Simplesmente assim, não fume. Se você gostou desse vídeo e deseja a parte 2, onde eu falo sobre suplementos e vitaminas que ajudam na prevenção do Alzheimer, deixe aqui seu comentário falando quero a parte 2. Um grande abraço.